O Jaguarão! Seu Jaguara! Ah, Jaguara! Sei que você tem histórias pra contar, tudo que passou pra chegar nesse patamar. Também entre amigos vai vir, pode chegar. Aqui só tem Jaguar e sempre tem mais um lugar, yeah. Papo Jaguara, humildade prevalece. Fala, Jaguarada, tudo bem? Olha só, estamos começando mais um Papo Jaguara, daquele jeito que o povo gosta, com um tema muito legal. Só que, claro, que antes de mais nada, eu não posso deixar de agradecer o OCP, o maior jornal de Santa Catarina em atividade, que completou esse ano 105 anos. Então, muito obrigado à rede OCP, que o Papo Jaguara acontece aqui dentro. Inclusive, eu preciso indicar você a seguir o YouTube do OCP, que está completando quase 1 milhão de inscritos. Então, gente, entra lá, clica no like lá, se inscreve, que lá tem muita notícia, tem muita coisa boa. Estamos com um jornalista novo fazendo notícia aí todos os dias para você. Todas as melhores notícias da região, do Brasil e do mundo você acompanha no YouTube do OCP. Fechou? E também tem, claro, o Instagram do OCP aí, que ultrapassou 100 mil seguidores. Também sempre com muita notícia, acompanhando tudo que está acontecendo na região. Então, entra lá. E também não posso deixar claro do recado que o pessoal sempre pede que eu dê, que é o seguinte: se você é de Jaraguá do Sul, região, e você quiser presentear sua mãe, seu pai, seu avô, ou até para você mesmo, o nosso jornal, por incrível que pareça, é uma curiosidade de muito, mas nós ainda temos um jornal impresso. Nós ainda mantemos aquela tradição de 7 horas da manhã o jornal está sendo entregue na sua casa. Então entre em contato com a galera aqui, veja como é que funciona, porque é muito bacana. E a gente precisa se desligar um pouquinho do celular e às vezes voltar um pouquinho às origens. Então entra lá que o pessoal vai atender você muito bem. Você vai se impressionar e vai ser muito bom. É muito legal, eu digo pra você, é muito legal receber o jornal impresso ali todos os dias, as crianças, todo mundo. Eu indico para você. Entre em contato com a galera, que é sensacional, você não pode perder. E também eu não posso deixar de agradecer, claro, aos nossos patrocinadores. Restaurante Arveg, um dos melhores restaurantes de Jaraguá do Sul e região. Se você não conhece, olha, eu não sei nem o que falar para você. Inclusive, a galera que é do povo aí esse mês está muito feliz que caiu participação de lucro da maioria das empresas aí. Então vai lá no restaurante da Arveg, que é sensacional. E claro que eu também não posso deixar de agradecer ao meu patrocinador pessoal, que é a Comunicare, os meus aparelhos auditivos aqui que me proporcionam mais saúde e também mais qualidade de vida para que eu possa escutar e compartilhar tudo isso que eu compartilho com vocês aqui com mais assertividade. Afinal de contas, antigamente vocês lembram, né? Era muito e agora eu levo informação com qualidade para vocês. Fechou? Pessoal, olha só, hoje nós temos um tema aqui que é muito importante e também muito curioso. Muitas pessoas têm curiosidade, a maioria da população, na verdade, tem dúvidas sobre planos de saúde. É ou não é? Então, muita gente já teve, muita gente quer ter, muita gente tem dúvida. E hoje a gente vai esclarecer um pouquinho para vocês sobre a LevMed, que é esse plano de saúde aqui de Jaraguá do Sul. Você que está assistindo aí, que possa ser de fora, é de Jaraguá do Sul e região. A gente vai entender um pouquinho mais. E hoje eu estou nada mais, nada menos, e eu preciso ler, porque o sobrenome da rapaziada aqui de Jaraguá do Sul, vocês sabem que é um pouco complicado. Então eu estou com Charles Alfredo Bretzky, Carlos César Felipone. Sejam muito bem-vindos ao Papo Jaguara. Obrigado. Para nós é uma grande satisfação poder estar aqui. Que legal, muito obrigado. Obrigado. Carlos. Satisfação enorme nossa também. Que legal. Então estamos com Carlos e Charles. Exato. E, respectivamente, presidente e diretor da LevMed, que é um plano de saúde, eu vou falar no termo popular aqui, né, que para quem não sabe, surgiu teoricamente do nada ali, o que é LevMed e tudo mais. Então a gente poderia dizer que vocês são relativamente os donos da LevMed ou não? Olha, o plano LevMed é um plano de saúde onde os dois hospitais de Jaraguá do Sul são sócios, o Hospital Jaraguá e o Hospital São José. Uhum. Então eles se uniram nesse projeto e criaram então o plano de saúde LevMed para você levar a sua vida muito mais leve. Olha, perfeito. Então, na verdade, assim, a gente pode dizer que isso é uma união dos dois hospitais
Exato. propriamente dito, não tem, como é que eu posso dizer, não tem um dono específico. Não, são os dois hospitais que são os proprietários. Perfeito. Os dois hospitais são hospitais filantrópicos, né, então, nesse aspecto, o objetivo é fortalecimento das atuações de saúde aqui em nosso município. Ele não tem um interesse privado de uma operação de lucro, mas é um interesse dos dois hospitais em propiciar à nossa região um plano onde os dois hospitais estão inseridos e são os sócios, os proprietários do plano. Que maravilhoso, mas me diz uma coisa, eu tenho uma dúvida, que eu, mais uma vez, ressalto que a minha dúvida, eu tô falando a dúvida do povo. Como que uma pessoa que nem hoje, com todo respeito, né, o senhor Carlos, Charlie, como que vocês chegam hoje, por exemplo, a ser presidente de um plano de saúde, a diretor de um plano de saúde? Quem são vocês? Qual é a caminhada de vocês? Eu digo isso no quesito, tem alguma pessoa assistindo que tem aquela dúvida, né? Se eu assinar um plano de saúde desse, quem são as pessoas que estão por trás? Se vocês puderem explicar um pouquinho pra gente, por favor. A nossa estrutura, ela está organizada da seguinte forma. Cada hospital é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, e ela tem uma organização, né, uma diretoria que comanda, que da atuação do hospital. Essa diretoria, ela recebe o apoio de um conselho consultivo. E esse conselho é formado por empresários, por pessoas com muita experiência da nossa região, que ajudam, então, no desenvolvimento do plano estratégico, do plano de atuação de cada uma das entidades. Essas pessoas, elas têm uma atuação voluntária. Então, ninguém recebe salário, é uma dedicação que cada uma dessas pessoas faz para uma contribuição para a entidade, no caso, tanto o Hospital Jaraguá quanto o Hospital São José. E na formação da LevMed também existe uma diretoria que é composta pelo presidente, pelo tesoureiro, segundo tesoureiro, secretário, segundo secretário, e também existe um grupo de pessoas que atuam como conselheiros, todos eles voluntários. Todos eles dedicam o seu tempo para ajudar, auxiliar no planejamento, nas estratégias e em toda a estrutura de apoio para a execução das propostas. Que acaba sendo em prol da comunidade também. Em prol da comunidade, exato. Também não, né? Claro que sim. E é importante até, vou ressaltar para vocês aqui, porque talvez algumas pessoas não tenham conhecimento, mas você pode buscar lá no Google que ele é nosso amigo. Mas o planejamento estratégico, pelo amor de Deus, vocês me corrijam aqui se eu estiver errado, o planejamento estratégico de uma empresa está relacionado exatamente àquilo que está sendo feito, o que vai ser feito, planejando o futuro também, normalmente em alguns casos 1 ano, 2 anos, ou até mesmo propriamente dito 4 anos. Então é importante citar isso, porque quando você tem, inclusive é uma dúvida de muitos jaraguaenses, vocês mandam lá no Instagram, poxa, eu conheço um empresário tal, que é conselheiro do hospital tal, alguma coisa. Então veja, que eles estão dedicando o tempo deles, que custa muito dinheiro, né? A gente falando aqui propriamente dito de uma forma muito popular, custa muito dinheiro, o tempo de todo mundo custa dinheiro, eles estão ali se dedicando em prol de algo voluntariamente, para que aquilo possa servir bem melhor ainda à comunidade, bem como fazer aquilo acontecer da melhor forma para todos vocês que estão aí acompanhando e assistindo agora. Então, é importante só ressaltar isso, porque algumas pessoas não têm noção da importância desse tempo que as pessoas dedicam, que pensam assim, poxa, estão ganhando muito dinheiro para ir lá. E não é isso que a gente está falando aqui agora, é voluntário, né? Exatamente, é voluntário. E o Carlos é o executivo, né? Ele é o Esse nome é legal, hein? Nome chique. Ele é quem está no dia a dia da operação e que coordena, então, os trabalhos. Perfeito. Ele, sim, então, é um funcionário colaborador do Plano LevMed, e o trabalho dele, a profissão dele é esse cargo executivo dentro do plano. Perfeito. Carlos, porra, depois dessa apresentação de executivo, por favor, faça as honras. Exatamente, aumentou a responsabilidade. Com né? certeza. O Carlos é aqui natural do estado e muito cedo também, ainda nos anos 80, comecei a minha vida profissional
trabalhei alguns anos aí, 2, 3 anos como bancário, e cheguei em Jaraguá do Sul em 93 e já iniciei os trabalhos dentro dos 2 hospitais. Então eu passei tanto pelo Hospital Jaraguá como pelo Hospital São José, pelo plano de saúde também, e esse ano aí de 2024 completam 30 anos na área. Lá em 2018, complementando aí o trabalho, as informações do seu Charles, nós iniciamos essa ideia dentro dos hospitais, que era justamente abrir um plano de saúde regional, mais uma opção de plano de saúde aqui para as pessoas da região. E foi muito rápido, eu diria, porque em 2018 começamos a conversar, aprovamos o projeto no Conselho, aprovamos na ANS, e final de 2020 a gente estava inaugurando a LevMed já com 1.800 beneficiários, que era justamente os colaboradores dos 2 hospitais. Claro. Então foi assim que começou, e como eu estava dentro da área da saúde, Já tinha conhecimento de ambos os hospitais? chegando aí nos 30 anos, aí foi me dado o desafio justamente de tocar a LevMed e coordenar aí os trabalhos conforme o presidente informou agora. Que maravilhoso. Olha, eu fico... Sinceramente, eu fico muito honrado de conversar com vocês aqui, de saber um pouco dessa história. Só que eu gostaria de enfatizar agora uma experiência pessoal minha, até no seguinte sentido. Quando você diz assim, foi muito rápido, né? 2018 a 2020, sim, de fato foi muito rápido, só que a gente sabe que é muito trabalhoso. Tem muito processo. Por que eu digo isso? Eu tive a oportunidade e a honra de participar do desenvolvimento de um ventilador pulmonar. A gente está falando de outra coisa, mas é relacionado à área da saúde, né? Cara, que loucura. Conseguir fazer isso, adequar nos padrões, documentação, e isso e aquilo. Meu, é uma loucura. E aí eu fico imaginando, como é abrir um plano de saúde? Também não é algo fácil, é difícil, né? Vocês conseguiram de 2018 a 2020, que bom, afinal de contas, conheço muitas pessoas que foram agraciadas com a oportunidade de ter LevMed, que antigamente não conseguia ter alguma coisa, e hoje tem mais qualidade de vida. Eu, particularmente, tive LevMed no tempo em que todo mundo sabe aqui, todo mundo me acompanha, sabe que eu trabalhava na Bold, tive, cara, uma das melhores, não é, rapaz, uma das melhores experiências que eu já tive até hoje. Eu já tive inúmeros planos de saúde em Curitiba, a Unimed, e, cara, a melhor experiência que eu tive foi LevMed. Então, parabéns por isso, né? Falando como ex-beneficiário que quer voltar a ser, vou voltar a ser, mas eu digo assim, o desafio de tudo isso são muitos, não são? O pessoal pensa, pô, abrir um plano de saúde. Complementando, quando eu falei rapidamente, é um trabalho de muitas mãos, tá? Perfeito. Então, por isso, talvez foi relativamente rápido. Mas muito trabalhoso. Muito trabalhoso, de muita responsabilidade, muita Com legislação certeza. envolvida, regulação. Exatamente. Pegamos alguns percalços no caminho, um deles foi a pandemia, Isso. mas graças a Deus deu tudo certo. Hoje está rodando perfeito. Que maravilha. A ANS é a Agência Nacional da Saúde. Sim. E ela regulamenta todos os planos de saúde e toda a atuação dos órgãos de saúde. Quando você diz atuação, área ou... Não, toda a regulamentação, todas as documentações exigidas. A gente precisa ter a autorização da Agência Nacional de Saúde para poder operar. Perfeito. E como é uma agência nacional, ela tem muitas exigências, porque justamente ela precisa peneirar aqueles que são sérios daqueles que são aventureiros. Então, o Brasil ele tem sofisticado muito suas atuações e sem dúvida na saúde também. A gente sabe quanto é delicado e como a saúde é importante, e não é possível, né, você permitir aventureiros atuarem que depois dão problema, porque você cobra uma mensalidade e quando o beneficiário precisa do serviço, desapareceu. Então não pode ser assim. Então a exigência de fato é muito grande, são muitos documentos, é preciso comprovação técnica, comprovação também financeira, uma série de requisitos que precisam ser cumpridos
para que daí a agência autorize, e ela vai te dar um número de autorização de funcionamento. E o acompanhamento, ele é constante. Nós precisamos entregar documentações a cada período, trimestre, semestre e ano, e ela faz uma auditoria e uma fiscalização para ver se todos os requisitos estão sendo cumpridos. E se nós não estivermos cumprindo e não estivermos de acordo, existe uma intervenção, justamente para evitar que um plano de saúde deixe os seus usuários na mão. Então, sem dúvida, 2 anos foi um período bem acelerado, Com certeza. mas isso também demonstra de que toda a proposta que foi apresentada pela LevMed foi muito consistente, porque senão nós não conseguiríamos essa aprovação. Então, toda a documentação, toda a capacitação técnica, toda a estruturação foi muito bem feita e que permitiu que a gente conseguisse colocar esse plano no ar. Que maravilhoso. Isso é uma curiosidade que muita pessoa não tem, né? Porque poucos passam e pensam, talvez, às vezes, será que dá trabalho para um plano de saúde? Né? Pensa, como surgiu, mas não pensa se dá trabalho. E a quantidade de pessoas, como o cara mesmo diz, as mãos envolvidas para conseguir fazer isso e colocar em prática. E eu queria saber o seguinte, como que foi, agora é uma curiosidade do povo mesmo, né? Abril. Como foi a aceitação disso? Por favor, pode ir. Justamente complementando o que o seu Charles disse, é um trabalho de muita responsabilidade, Com de certeza. exigências, regulado por um órgão que é exigente também, né? Um órgão governamental, e uma linguagem mais simples para as pessoas. O que que acontece? Nós pegamos a mensalidade dos beneficiários e guardamos, separamos o que é preciso para tocar a operação, Claro. pagar funcionários, essas coisas. E quando essa pessoa precisa da saúde, precisa do atendimento, nós temos que ter o dinheiro lá guardado para justamente pagar o médico, o hospital, quem faz o serviço. Então, basicamente, de uma forma simplificada falando, é isso. O plano de saúde é um seguro-saúde. Então, é preciso ter muita responsabilidade quando você Exato. pega a mensalidade das pessoas, que elas pagam para você justamente para terem essa segurança quando precisarem. Perfeito. Isso você falou, esclarece talvez o que algumas pessoas pensam, mas fica, será que é isso mesmo? Porque assim, existe alguns procedimentos, uma cirurgia, né, intervenção, sei lá, alguma coisa, custa 40 mil reais. E eu paguei a minha mensalidade, apenas, né? Mas você tiver que pagar a sua conta. Nós pagamos a conta, justamente. Perfeito. Nós temos uma rede contratada e a pessoa faz lá o atendimento que ela precisa fazer, o procedimento, a consulta, e a LevMed ou o plano de saúde vai lá e paga aquele prestador. Perfeito. Com os recursos que ela coletou, né, das mensalidades Claro. das pessoas. E aí se faz justo e se justifica o porquê de ter aquele plano mensal, né? Porque é como se fosse, como você falou, é um seguro, igual hoje. Se eu Tem pago um seguro de carro esperando que eu não vou bater, mas se eu bater, Tem uma pergunta que é bem comum das pessoas, né? Mas eu pago X para o meu plano de saúde e eu sei que a minha cirurgia custou enorme, um valor muito maior. Como é que o plano de saúde consegue fazer isso? exato? O conceito básico é esse: muitos pagam para poucos usarem. Mas quando esses poucos usarem, a gente precisa ter o dinheiro para fazer o pagamento dos procedimentos. Com O que certeza. acontece é que, às vezes, muitos usam. Então, tem todo um trabalho de gestão, né, seu Charles, que é preciso fazer, de controles, para a gente ter a saúde financeira necessária para assegurar todas essas demandas. Com certeza. E por isso a proposta é plano de saúde, né? Porque a gente está falando até agora da doença. Claro. É a doença que bate. E a gente nunca sabe quando ela pode bater lá em casa. E existem, né, por exemplo, casos de leucemia, que são tratamentos caríssimos. Então, como é bom quando a gente pode ter a tranquilidade que se eu tenho um plano de saúde e eu tiver uma situação complicada, como tivemos um usuário, um jovem, que jamais se imaginaria que teria um problema desse, mas conseguiu ter todo o tratamento, todo o atendimento e está se recuperando muito bem.
Mas por isso nós pensamos assim que nós podemos atuar de diversas formas e é muito mais do que ser um plano de doença, nós queremos ser um plano de saúde. Claro. E por isso proporcionar programas de saúde para que a gente não fique doente. Então nós precisamos olhar sempre de novo o que nós podemos fazer para melhorar a saúde de todos os usuários. Com certeza. Como se fosse uma prevenção. Uma prevenção. Mas quando, por alguma infelicidade, bater a doença, a gente também não precisa se desesperar, porque Claro. a gente tem toda uma estrutura que vai dar o suporte e o tratamento necessário. Perfeito. E dentro disso que você comentou, agora, inclusive, você me deu o gancho de citar que você tem, inclusive, um programa dentro da LeveMed, que é o Star Leve, que é justamente nesse sentido, certo? Se eu estou errado, por favor, me corrija. Que é de realmente a pessoa como se prevenir e estar bem, né? E ter um plano de saúde, seguir uma vida saudável, digamos assim. É isso mesmo? Exatamente. Desde o início nós já pensamos no nosso programa de promoção e atenção à saúde. E foi aonde nasceu o Star Leve. Então o Star Leve hoje já roda dentro das nossas empresas clientes e as pessoas têm aceitado isso muito bem. E, inclusive é uma tendência das grandes empresas trazerem essa área para dentro das suas empresas, do seu time, que é pensar justamente na saúde das pessoas. Eu aproveito nesse momento também para convidar, que nós teremos agora no dia 4 de agosto a Corrida LeveMed. Então tá sendo divulgado agora na nossa... Corrida de rua? Uma corrida dos 1.000 metros, 3.000 metros e 6.000 metros, com premiação, enfim, tudo que tem água lá no dia, o Eu vou lá, cerealzinho. hein? Olha, eu vou. A galera fica falando que eu só tomo minha cervejinha, mas eu também Não vai ter seguir a cerveja, saúde. não vai ter cerveja, porque é cuidado com a saúde. Vai ter Claro. a água, vai ter a corrida, né? Então eu já aproveito e deixo também esse convite para as Com pessoas. certeza. É só procurar aí as nossas redes sociais que a gente tem disponível lá o link para inscrições. Que maravilhoso. Para toda a comunidade, não é que é só para Não clientes é só da LeveMed. beneficiário. Não, todo mundo está convidado Para a quem participar, para quem quiser. Que legal, cara. Que maravilhoso. Ó, já fica a dica pra vocês aí. Então, na descrição do vídeo aqui tá as redes sociais da LeveMed. E eu vou compartilhar também nas nossas redes sociais, bem como na do OCP. Então, fica ligado aí pra você. Arena Estar Jaraguá. antenado. Será na Arena Jaraguá. Saída na Arena Jaraguá. Que maravilhoso. E esse Star Leve, ele é no sentido de... Se eu sou um beneficiário hoje da LeveMed, esse programa da Star Leve, ele é exatamente o quê? Eu faço um acompanhamento, as pessoas me indicam uma rotina, hábitos mais saudável? Como que funciona isso? Exatamente, nós temos um time, né, de enfermeiras, em algum momento entra o médico, educadora física, e aí a gente faz o contato com as empresas, né, com os RHs, e aí começa a fazer todo o trabalho. Tem todo um trabalho técnico por trás, que é o mapeamento primeiro, né, das pessoas, como está a saúde das pessoas. Então a gente faz esse mapeamento primeiro através de um questionário, e aí a gente vai trabalhando isso com a área dentro da empresa e começa a promover hábitos saudáveis, alimentação saudável. Dentro da LeveMed a equipe começa a monitorar também as pessoas, né, via sistema. Você nunca apareceu aqui, nunca fez uma consulta, por que não, né? Então vamos fazer, começa a convidar as pessoas. Olha que legal. E o hipertenso, o diabético, o cardíaco, né? Então tem todo um acompanhamento que a gente começa a fazer agora mais aprofundadamente. Uma campanha para quem quer perder peso, tem o apoio de nutricionista para ajudar. Quem quer parar de fumar, é um incentivo para que se mesmo? pare. Então há programas justamente para promover a saúde. E aí você analisa, por exemplo, a hipertensão. E são diversas causas. Então se trabalha nas causas para minimizar a incidência desses problemas e que a pessoa passe a desenvolver hábitos saudáveis para estar mais leve, estar mais saudável. Maravilhoso. Isso é Porque perfeito, porque acreditamos que a gente só vai conseguir ter um sistema de saúde sustentável
cuidando da saúde das pessoas, não é Com tratando certeza. a doença depois que ela acontece. Então existe um movimento, não só da Leve Média, um movimento geral, né, da população, das empresas, do próprio SUS, nesse sentido, que é a atenção primária, né? Exato. Até porque o povo tem um péssimo costume de, quando descobre algo, eu preciso ter um plano de saúde, né? E aí buscar. Isso eu não sei se é cultural, eu não posso falar com propriedade, mas a maioria das pessoas é assim, de não só propriamente dita no questão do plano de saúde, mas de, né, naquele jargão popular, quando a água bate na bunda, buscar ajuda, né? E só que mais do que como é que eu posso dizer, buscar algo para ter uma qualidade de vida é um investimento. Eu hoje, sendo pai de família, né, casado, etc e tal, eu enxergo o plano de saúde como um investimento. Porque é um investimento. Na Leve Média nós tratamos como agenda do bem. As pessoas têm recebido muito bem essa demanda, É mesmo. essas orientações, Perfeito. o programa, né? Perfeito. Até porque assim, se eu hoje proporciono um plano de saúde para minha família, do qual eu tenho um acompanhamento para ter um hábito de vida mais saudável, estou proporcionando mais saúde para os meus filhos, consequentemente. É aquela coisa do exemplo arrasta, né? E aí eu vou ter muito mais qualidade de vida, a minha vida vai ser muito mais longeva. Enfim, a gente. É normal quando as pessoas. Eu acho que isso é um pouco um hábito, talvez do povo latino ou do brasileiro. Uhum. A gente começa a se preocupar quando você está envolvido no problema. Exato. Antes disso, não. E é ruim isso. A gente precisa trabalhar na frente, a gente precisa prevenir o problema. E com a saúde também é assim. Porque o corpo ele tem um limite. E se a gente ultrapassa esse limite, começam a aparecer os problemas. Só que aí normalmente é complicado. Então muitas vezes a gente trabalha a vida toda para juntar dinheiro Sim. e a partir de certa idade a gente pega o dinheiro para recuperar a vida. Perfeito. Então, por que não trabalhar com equilíbrio para juntar um dinheiro para depois poder usufruir esse dinheiro? Então, se a gente não cuida da saúde desde o início, depois que está baleado, aí fica complicado. E aí tem sofrimento, tem limitações, aquela viagem que você queria fazer aí, porque o joelho já não ajuda, porque, Exato. né, e a musculatura vai enfraquecendo. Então, hábitos saudáveis é importante a vida toda. E o corpo humano, ele foi feito para estar em movimento, para estar em atividade. E se nós olharmos a modernidade, é o contrário. O controle remoto, nós andamos menos. O câmbio automático é para fazer menos força. O vidro elétrico é para você não trabalhar ali e fazer esforço. Então, toda a modernidade te leva a menos atividade física. Com certeza. Mas isso é tudo prejudicial para a saúde. Então, ok, ninguém está contra o vidro elétrico, o câmbio automático ou o controle remoto. Mas vamos aproveitar então o tempo e vamos nos exercitar, vamos praticar uma atividade Adequar a física. rotina, né? Vamos caminhar, vamos participar das corridas, vamos beber muita água, né? O corpo precisa estar hidratado. Se nós pensarmos em casa, qual é o eletrodoméstico que menos problema dá? É a geladeira, porque ela está ligada o tempo todo, ela sempre está em funcionamento. Então vamos nós também pegar o nosso corpo e exercitá-lo constantemente, que ele vai estar muito mais preparado para usufruir depois, futuramente. Pô, perfeito. Essa analogia da geladeira aí foi perfeita, Bruno. Você me pegou, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Essa foi E boa, detalhe que ela também sempre tá hidratada, né? Sempre. Pra quem não sabe, se olhar lá atrás, ela tem a bandejinha dela com a aguinha, tá sempre. Pô, maravilhoso isso. Olha, essa já serviu de aula hoje. Mas olha, eu quero entender de vocês, porque quando a gente fala de algo que é relativamente novo, né? Relativamente novo. Afinal de contas, vocês estão em 2020 atuando. A gente tá falando de, mais de uma vez aqui, eu vou pegar minha cola, porque os números são tantos, mais de 22 mil beneficiários cadastrados. Quando a gente diz beneficiário, são as pessoas que podem usufruir do plano de saúde.
mais de 1.400 CNPJs contratantes. CNPJ, para quem não sabe, são empresas, né? As vulgo pessoas jurídicas que a gente fala. Mais de 600 médicos especialistas na rede credenciadas, 23 centros de imagem. E aí aqui tem um dado importante, sendo que 3 deles são próprios. Centro de imagem, para quem não sabe, me corrija por favor, são centros de ultrassom, raio-x, né? Esses exames. Ressonância, tomografia. Perfeito. 12 hospitais, sendo 2 próprios, que seriam os hospitais de Jaraguá e São José. 24, sabe aquele que tu sabe fazer exame de sangue, etc e tal? 24 laboratórios de análise clínicas, também sendo 2 próprios. Detalhe que aqui, quando a gente diz 2 próprios, a gente tá vendo como o investimento é crescente também. Então, tudo aquilo que você investe, eles também estão investindo lá na ponta para que você tenha sempre o melhor. Aí aqui eu tenho uma dúvida, e eu quero que vocês, por favor, esclareçam também para o povo. 8 laboratórios de anatomia patológica, o que seria isso, por favor? São os laboratórios de análises clínicas, né? Os laboratórios... De uma forma geral? Isso. É porque a gente fala anatomia patológica, tá? Já lembra lá, eu só lembro da anatomia na 8ª série, então... Mas são 8, 72 psicólogos, que é um dado muito importante. Afinal de contas, ontem, inclusive, eu recebi do meu presidente aqui, vocês sabem, o senhor Walter Jansen, um e-mail muito importante falando sobre isso. Inclusive, eu vou ressaltar alguns pontos do e-mail dele, vou soltar nas redes sociais para vocês, porque é um dado muito importante sobre essa questão das pessoas estarem a cada vez mais precisando de psicólogos, e a gente tem que reavaliar um pouco as nossas atitudes aí, relacionadas a celulares, etc. Te ajudando no laboratório de anátomo, são 8, né? Sim. E análises clínicas, quantos? Da análise clínica são 24. Então, o de análises clínicas é o que faz o exame de sangue, que todo Quem mundo tem medo de agulha fica louco. Isso, que está habituado. E Sim. o anátomo, explicando um pouquinho melhor, é uns exames mais específicos, né? A pessoa tem algum nódulo, alguma coisa, Claro. precisa verificar melhor, ele vai para o laboratório de anátomo. Olha só, então aí, você tem 8 possibilidades e nunca você vai ficar desamparado. Ele é menos 72 procurado, psicólogos, né? Ele é menos procurado do que o de análises clínicas, graças a Deus. mas é preciso ter. Graças a Deus, mas ainda assim é um número muito relevante. 26 nutricionistas, 34 fonoaudiólogos também é muito importante. A criançada também precisa muito. Hoje em dia aumentou muito. E eu tô falando aqui sendo pai de família, tá? E também porque eu entrevisto muitas pessoas, muitos médicos, muitos profissionais da área da saúde. Então tudo que eu tô falando é endossado na realidade do povo. Tem crescido muito também o número de crianças precisando de fonoaudiólogos, etc e tal. Afinal de contas, o celular tem atrapalhado muito o desenvolvimento das crianças. Então aqui a gente tem um número muito importante, 34 fonoaudiólogos, 58 profissionais de fisioterapia e terapia ocupacional. Terapia ocupacional diretamente relacionada aos profissionais, né? Que trabalham nas indústrias, etc e tal. Então aqui a gente está falando de números grandiosos em tão pouco tempo. E como que é isso para vocês? São números de Jaraguá do Sul, tá? Perfeito, essa exato. rede credencial que você está falando é de Jaraguá do Sul. Então nós temos aí nas cidades vizinhas também, né? Guaramirim. Exato, que são Schroeder, 14, né? Joinville, nós temos uma rede robusta, credenciada, né? Eu diria que do tamanho de Jaraguá já, Sim. a nossa rede Joinville. Então é uma rede bem completa. E me diz uma coisa, eu já vou falar sobre a expansão de vocês e as áreas de atuação, mas agora me surge uma dúvida, porque assim, isso daqui, em 4 anos, tem um valor imenso, né? Quantas mil pessoas daqui já não foram curadas de algumas coisas e tem um acompanhamento devido a esse crescimento que você tem, essa responsabilidade de estar investindo dinheiro, de estar crescendo, de estar sempre evoluindo. E vocês estando à frente da LevMed hoje, qual é o sentimento de vocês em relação a isso? Por que eu digo isso? Porque eu gosto muito daquela coisa, deitar a cabeça no travesseiro e estar tranquilo, né? Como é para vocês estarem à frente hoje de uma empresa responsável, que está cuidando da saúde das pessoas com responsabilidade, reinvestindo constantemente aquele dinheiro, crescendo cada vez mais a rede? Qual é o sentimento de vocês, pessoal, em relação a isso?
Eu vejo assim que é muito gratificante porque a gente sabe que com o plano de saúde a gente consegue ter um acesso com mais velocidade e acesso a mais exames, a mais um atendimento mais aprofundado. Sim. Então, ao mesmo tempo em que a gente se sente mais responsável porque precisa garantir que a LevMed esteja saudável, esteja com um planejamento adequado e esteja sólida, por outro lado, a gente também fica satisfeito porque consegue olhar. São 22 mil pessoas da nossa região que podem dormir mais tranquilas, que não precisam se preocupar em ter uma surpresa muito desagradável de algum problema e que não vão ter a quem recorrer, que talvez vão ter que esperar uma fila muito grande para marcar uma cirurgia, né, que vão ter... Às vezes até mesmo um exame, né? Claro. Hoje em dia acontece, Né? Você Muitas tem uma vezes... fila grandiosa para um exame, uma colonoscopia, por exemplo, às vezes demora muito tempo. Aí a gente sabe que quanto antes você tem o diagnóstico e começa o tratamento, muito maior é o êxito, muito maior é a solução. Então a gente fica, por outro lado, muito satisfeito por essas pessoas poderem contar com um atendimento ágil e próximo. E como a LevMed dos 2 hospitais aqui de Jaraguá, a gente tem um olhar muito, muito atento e muito próximo à realidade que nós enfrentamos aqui. E o ponto principal é isso, a gente por enquanto vai atuar cada vez mais na nossa micro-região, vai buscar um fortalecimento ainda maior antes de pensar em ampliar isso para outros locais. Né? Nós temos Joinville também faz parte, já temos diversas empresas de Joinville que têm o plano de saúde, mas a princípio a gente quer se fortalecer nessa região que nós já estamos atuando, que é a nossa micro-região e mais Joinville. E quando você diz micro-região propriamente dita, são aqui as 12 cidades de atuação que a gente tem, e aí é que eu vou ler para o pessoal saber: Jaraguá do Sul, Guaramirim, Corupá. Eu acho que eu tô aprendendo desde que eu me mudei de Curitiba para cá, que é Xereder, né? Xereder. Massaranduba, Barra Velha, São João do Itaperiú, Joinville, Araquari, Guaruva, São Francisco do Sul e Balneário Barra do Sul. Então hoje já são 12 cidades que é a área de atuação da LevMed hoje aqui na nossa região. Certo. Exatamente, como o Sr. Charles bem observou, é o foco da LevMed 2024. Então a gente vai fortalecer, principalmente na nossa região de atuação, onde nasceu a LevMed, que são os 5 municípios aqui da Vale. Sim. E vocês, falando agora sobre planejamento estratégico, vocês sempre visam o futuro, né? Afinal de contas, a gente trabalha no presente, almeja o futuro e trabalha para que no futuro a gente consiga crescer e ampliar ainda mais. Se você pudesse deixar... Eu poderia voltar só um pouquinho, que eu acho claro, que é por favor, para complementar a fala do Sr. Charles. Quando a gente fala dos atendimentos em Jaraguá do Sul, Jaraguá do Sul é suficiente, autossuficiente em saúde. Raras coisas a gente precisa, raros procedimentos a gente precisa mandar para Joinville ou eventualmente para Blumenau. Foi esquecido de mencionar, nós temos 2 hemodinâmicas em Jaraguá, né, Sr. Charles, que é o atendimento especializado em cardiologia. Então, praticamente tudo se faz em Jaraguá do Sul. Então, a LevMed cobre todos esses procedimentos, desde a imagem, a cardiologia, a alta complexidade, tanto no Hospital Jaraguá como no Hospital São José. Então, nós estamos bem servidos em Jaraguá do Sul. Você sabe que as pessoas de Jaraguá do Sul podem ficar tranquilas, porque Exato. Os 2 hospitais, a nossa rede credenciada, atende. Quando a gente fala de Joinville, são as empresas de lá que, obviamente, usam a rede de Joinville. Óbvio. E é importante isso aí que você citou, algumas pessoas que me acompanham já sabem, mas, né? Um dos fatores de eu voltar para Jaraguá foi isso, sabia? Porque eu sou de Curitiba, vim morar em Jaraguá, tive uma experiência maravilhosa e
Mas eu fui atrás de um sonho, que era morar no litoral. Era o meu sonho, na minha família. Peguei, botei a esposa e criança no carro e fui. Itapema, tô indo pra aí. Cara, nada contra a cidade. Mas foi uma das piores experiências que eu tive relacionadas à área da saúde na minha vida. E aí, tudo se ponderou de Araguá. Tem tudo aqui. Tudo que você precisa. Isso que eu sou de Curitiba, né? Em Curitiba, a gente sabe que também... muita pessoa tem medo de cidade pequena, que às vezes não tem tanta especialidade, tem isso. E eu sempre escutei e acompanho, e agora, principalmente estando dentro do Jornal Correio do Povo, também é uma coisa que a gente acaba tomando muito conhecimento, que a área da saúde de Jaraguá do Sul serve até como referência para muitas outras cidades, em muitas regiões, né? E nós temos observado também que, agora no hospital, que nós estamos recebendo pacientes, no particular e em convênios, de municípios de cidades grandes da Olha. região. O pessoal está preferindo vir para Jaraguá porque tem um atendimento melhor e porque os índices de segurança hospitalar daqui são maiores do que em muitas cidades do nosso estado. A taxa de recuperação é muito menos infecções hospitalares. E são diversos requisitos que estão começando a ser observados, e tem pacientes de cidades grandes que vêm para se tratar aqui por terem mais confiança nos nossos 2 hospitais aqui. Que maravilha. Assim, não é algo que é muito divulgado e até também não queremos fazer isso, mas apenas exemplificando de que o nível dos nossos hospitais é muito bom, é excelente. Com certeza. Eu digo, como eu já precisei, a gente sempre precisa, né, gente? Olha, nada. É sempre maravilhoso. Principalmente quando eu tive LeveMed. Eu vou mostrar para vocês da tela. Depois eu vou colocar na tela para vocês a minha carteirinha para provar que eu tive LeveMed realmente, que eu não tô fazendo propaganda, porque eu tive realmente por 2 anos. E olha, foi o melhor plano de saúde que eu tive até hoje. E eu vou voltar a ter. Só que para você saber como eu vou voltar a ter, eu quero que o Carlos explique, por favor, porque assim, tem uma dúvida que o pessoal tem de que ter plano de saúde é difícil, né? É difícil, eu preciso estar trabalhando em uma grande indústria, eu preciso trabalhar na VEG ou em alguma coisa assim para ter plano de saúde, etc e tal, enfim. Mas hoje, quem tem MEI, né? Quem tem a ver com uma pequena empresa, etc., também tem a possibilidade de ter o plano de saúde, não é? Sim, nós já temos aí dentro da PME, que são as chamadas micros e pequenas empresas, a gente está chegando próximo a 4.000 beneficiários. Olha, Então, o MEI com 2 pessoas, a pequena empresa com 2 pessoas ou mais, pode fazer a LeveMed, pode fazer o plano de saúde LeveMed, pode contratar. Não é só grandes empresas. A partir de 2 vidas, com um CNPJ, né, pode e esse fazer o CNPJ contrato. a gente já pode entender o MEI ali comum. Qualquer CNPJ pode fazer. Olha, isso é muito importante, porque assim, a gente viu, todo mundo vê, e vivencia que nos últimos anos é crescente cada vez mais essa situação de você ter que ser um PJ, né? Você ter que ser um MEI para poder prestar serviço, etc e tal, e algumas pessoas se viram sem benefício. E, poxa, agora eu tenho que trabalhar como MEI, eu não tenho mais plano de saúde, eu não tenho mais isso, não tenho aquilo, mas, na verdade, às vezes é por falta de informação. Para quem Né? tiver um interesse no plano de saúde, na contratação, faz contato com a LeveMed. Nós temos Perfeito. as modalidades e a gente vai oferecer a melhor forma, o melhor produto, o melhor plano para aquela situação, para aquela empresa, né? A gente Com analisa certeza. isso também. Maravilhoso. Então tem algumas opções, temos Lógico. várias opções. Então eu vou fazer o seguinte, até eu vou desafiar você, desafiar de modéstia parte. Porque eu vou fazer realmente, eu não tô fazendo, eu vou fazer, realmente, porque eu tenho 3 filhos, uma esposa, e eu devo isso a eles, eu trabalho diariamente para que eu possa fornecer sempre para eles o melhor, e o melhor para eles terem saúde. Então eu vou assinar, e eu vou mostrar para você o passo a passo de como é fácil você assinar a LeveMed, e isso não é uma publicidade, eu tô falando por conta, porque eu tenho um compromisso com você que nos acompanha, porque você assiste, sempre acompanha, e aquilo que eu faço vocês seguem, e agradeço muito por isso também. Então eu vou mostrar para vocês como é fácil. E aí cabe a você depois pesquisar e se
cabe no seu bolso também, porque é um negócio também que vale a pena, é muito barato, por benefício que você vai ter, vocês vão acompanhar. Então também continua me seguindo aí pelo Papo Jaguara oficial e também pela rede do OCP, que em breve vocês vão ver eu lá na LeveMed mostrando para você o passo a passo de como que é para você se tornar um beneficiário. E se tiver alguém que trabalha numa empresa e diz assim, não, mas lá na nossa empresa não existe plano de saúde, conversa com o RH, conversa com o patrão, conversa com alguém e propõe, olha, nós queremos aderir. Junta aí 2, 3 pessoas ou mais e vamos conversar e vamos estruturar uma opção que seja viável para todo mundo, com participação da empresa ou não, ou diretamente só os colaboradores. Existem infinitas formas de se estruturar um plano que seja possível para todo mundo poder usar. Tá? Existem diversas alternativas. O que não se pode é achar que não vai conseguir. Então vamos atrás, vamos conversar com o pessoal da LeveMed, que nós vamos encontrar uma possibilidade aí que possa abrigar todo mundo. Maravilhoso isso. Pessoal, eu fico muito honrado de recebê-los aqui. Afinal de contas, eu sei que o tempo dos senhores é curto, é difícil. Afinal de contas, são muitas tarefas do dia a dia. Fico realmente lisonjeado de recebê-los aqui. Muito feliz de vocês compartilharem um pouco da história da LeveMed, um pouco da história de vocês, do compromisso da LeveMed com a comunidade, né, com toda a região que vocês atendem. E principalmente porque eu vivenciei o início, né? Eu era beneficiário de outro plano de saúde, aceitei entrar na LeveMed bem no comecinho, minha experiência foi sensacional e hoje eu indico para qualquer pessoa, coloco minha mão no fogo por tudo que eu vivenciei. Então eu fico muito feliz de recebê-los aqui e parabenizo, claro, né? Afinal de contas, tudo isso que está acontecendo é reflexo também no trabalho do senhor, bem como também de todas as outras pessoas. Agradeço aqui também, deixo claro o meu agradecimento também ao Jota, excepcional, muito gente boa com a gente, também lá da LeveMed, e que nos auxiliou em todo o período que foi necessário para que a gente conseguisse efetivar essa conversa aqui. Então eu agradeço realmente aos senhores pela presença, pelos esclarecimentos e deixo aberto ao público aqui, inclusive, se tiverem mais dúvidas, pode ir mandando nos comentários, que a gente vai mandando lá pro pessoal da LeveMed, o pessoal tá com dúvida aqui, a gente vai solucionando para vocês no Instagram. Então, de certa forma, muito obrigado mesmo, e em breve eu vou aparecer lá pra gente fazer esse plano de saúde da LeveMed. Agradecemos muito também a oportunidade e desejamos saúde a todo mundo, né? Com certeza. Amém. Amém. Perfeito. Agradeço às pessoas que até aqui confiaram na LeveMed. A gente está chegando aí, corrigindo a 23 mil vidas hoje. E para as pessoas que quiserem a LeveMed, nos procurem. A gente está lá Com certeza. no dia a dia e a gente vai auxiliar no melhor formato. Maravilhoso. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando mais esse episódio do Papo Jaguara. E vale ressaltar que na descrição desse vídeo está todas as informações do site, Instagram da LeveMed. Tudo que você acompanhou aqui, vocês podem esclarecerem pelas redes sociais deles, que tem muita informação lá. E claro que na rede social você pode clicar naquele botãozinho lá de contato e vai entrar em contato com a equipe da LeveMed. Eles vão solucionar tudo para você lá e pode tirar todas as dúvidas que eu não esclareci, que às vezes na empolgação aqui deixei passar alguma pergunta, e eles têm uma equipe qualificada lá para solucionar todas as suas dúvidas. Beleza? Pessoal, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado à rede OCP, que dá esse espaço para a gente levar a voz do povo aí. Continua nos acompanhando pela rede social, que tem muita coisa boa vindo por aí. Tem muitos empresários grandes de Jaraguá trazendo um pouco das suas histórias. E eu espero compartilhar tudo com você, para que a gente possa crescer junto. Fechou? Um grande abraço a todos vocês. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Valeu, tamo junto!